Boa tarde. O nosso tema de hoje, da Inspiração de Luz, é sobre alto valor nos relacionamentos. Como que está o seu alto valor? Você se valoriza? Você se sente valorizado nos relacionamentos? A live vai ser com a nossa convidada de sempre, né? Minha amiga Gleice. E estou aguardando a Gleice entrar aqui. Pode entrar, viu, Gleice? Nós vamos falar sobre alto valor. Quem aqui já se sentiu desvalorizada no relacionamento? Vamos lá. A Gleice já pediu para entrar. Vou transmitir aqui com a Gleice. Boa tarde, Gleice. Vou colocar um filtro aqui, viu, gente? Um filtro massa. Esse combina mais com a minha roupa. Então, enquanto a Gleice se organiza ali, né? A gente vai... Você tá virada. Na verdade, essa era a proposta. Era virar mesmo para facilitar. Mas espera lá. Aí, chega aqui. Um pouquinho para cá, para ficar para os comentários, as perguntas não ficar no seu rosto. Tá mostrando só, não tá mostrando seu rosto. Tem que abaixar mais um pouco o celular. Aí, boa tarde a todos. Muito grata pela presença de vocês. Mais uma inspiração de luz aqui, sábado às 16 horas, todo sábado às 16 horas a gente está aqui, sempre com uma inspiração bacana. E essa semana eu senti muito de falar sobre alto valor, porque eu acho que é uma questão muito importante. E é uma questão que passa muitas vezes desapercebida por nós. Porque muitas vezes nós somos desvalorizadas sem perceber que estamos sendo desvalorizadas. Porque quando a nossa autoestima está muito baixa ou está abalada por alguma questão, muitas vezes nós passamos por situações que somos desvalorizadas sem perceber, né? Sem perceber que isso está acontecendo. Então, é um processo de perceber quando isso acontece. E muitas vezes é muito desafiador entender o que é se sentir desvalorizado, o que é ser desvalorizada. Entender o que é de verdade alto valor é um desafio. Parece uma coisa muito natural, né? Ah, não, eu me valorizo. Mas será que eu estou sentindo, né? Será que eu estou sentindo que eu tenho valor? Eu sei mentalmente que eu tenho, mas será que eu estou sentindo? E aí acontecem situações de que nós acabamos atraindo situações para a nossa vida, situações que trazem desvalorização para nós, né? Pessoas que não nos valorizam, chefes, relacionamentos, pessoas, né, em sociedade que nós convivemos, que faz e que traz situação de não valorização para nós, né? E tudo começa do lado de dentro. É claro que nós não vamos aceitar as pessoas nos tratarem, se não for muito bem, né? Mas, às vezes, a gente não sabe que está sendo desvalorizado, né? O que é isso, né? Então, eu mesma passei por muita... mesmo sabendo do meu valor, mas eu sabia muito mental, passei por muita situação de desvalorização, porque no fundo eu não sentia que eu tinha valor. Então eu ficava buscando fazer coisas para provar que eu tinha valor, sabe? E quando você está buscando fazer coisas para provar que tem valor, é porque lá no fundo ainda não se valoriza o suficiente, né? Então, esse tema que eu levantei hoje é um tema, assim, que eu acho que muitas pessoas ainda passam por isso, né, Gleice?
Com certeza. Porque a questão de autovalorização, né? Primeiro, a gente precisa pensar na autovalorização. Ou seja, primeiro eu me valorizar, para depois o outro também me valorizar. Eu não sei se vocês estão ouvindo uma música de fundo. Quero deixar... Não. Ai, que maravilha que vocês não estão ouvindo. Porque, assim, não é uma música que eu coloquei. É que alguém aqui, o morador da praça, resolveu que todas as pessoas aqui da praça são obrigadas a ouvir a merda que ele escuta, né? O que é isso? Nós temos uma tendência de fazer isso. Aquilo que nós estamos sentindo internamente, a gente traz para o externo e a gente traz para o externo sem, muitas vezes, valorizar o outro. Sem a gente olhar para o outro. Porque olha só a palavra. É reconhecimento nos relacionamentos. Então, se eu pegar essa palavra relacionamento, olha que interessante. Você dá uma ré para ter uma ação. Relação. Então, você tem que dar uma ré para depois você ter uma ação. Então, eu pergunto aqui agora. Que bom que vocês não estão ouvindo essa música. Que essa pessoa tem de valor para ela querer que todos os outros moradores da praça sejam obrigados a ouvir a mesma música que ela está ouvindo. Se essa pessoa desse uma ré nessa ação, ela ia verificar, ela ia perceber que, na verdade, o que ela está fazendo? Ela está invadindo o espaço do outro. E se ela está invadindo o espaço do outro, com certeza ela vai atrair situações onde o espaço dela também vai ser invadido. Porque isso é uma ação. Se eu não dou uma ré para poder olhar para essas minhas ações um pouco afastado, o que vai acontecer? Daqui a pouco não tem mais relacionamento, porque quem é que vai querer conviver com uma pessoa desse tipo? Que simplesmente ela obriga a descer goela abaixo de todo mundo, ela obriga a descer ouvido abaixo, né? Ela obriga a descer ouvido abaixo. Vocês não imaginam a altura que está o som, e é uma música que eu detesto, é o estilo de música que eu não curto. Então, como que essa pessoa vai se relacionar com os demais moradores da praça? Todo mundo vai olhar para essa pessoa de que maneira? A pessoa que invade o meu espaço é sonoro. Gleice, na sua opinião, o que caracteriza um relacionamento onde uma das pessoas é desvalorizada? O que caracteriza? Como é que a pessoa sabe que ela está sendo, que ela não se valoriza? Colocar assim, né? Porque se a pessoa está sendo desvalorizada, é porque no fundo ela não se valoriza. Como que a pessoa descobre? Porque parece óbvio, mas não é. Eu mesma falo por mim, porque eu fui descobrir que eu não me valorizava depois que eu comecei a fazer Theta Healing. Porque eu achava que eu me valorizava, né? Então eu quero saber como que a pessoa descobre que ela não se valoriza. E aí ela acaba atraindo um relacionamento que também não se sente valorizado. Como que a pessoa descobre? Primeira coisa, eu imagino que a pessoa, para ela descobrir se ela, né, no relacionamento está sendo valorizada ou não, a primeira coisa que ela deveria fazer é: quais são as minhas metas com esse objetivo? Quais são os meus sonhos com esse objetivo? Quais são os meus sonhos com este relacionamento? E aí vai ficar muito fácil dela descobrir. Esta pessoa com quem eu estou, ela me leva, ela colabora para que eu chegue e realize o meu sonho? Ela está comigo? Esse sonho meu, essa meta minha, também é dessa pessoa? Porque, de repente, também a gente pode estar fazendo o papel desse cara que está colocando a música dessa altura aqui. Entende? Porque uma coisa é o meu sonho, outra coisa é o sonho da Rênia. E aí, para eu saber se eu sou valorizada ou não, eu tenho que saber se a Rênia está na mesma sintonia que eu, porque
porque senão, o que vai acontecer? Eu estaria forçando a barra ou a Reni estaria forçando a barra. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer seria isso. Primeiro, pera lá, o que eu quero? Quais são os meus desejos? Quais são os meus sonhos? Porque se eu não souber isso, como é que eu vou saber se eu estou sendo valorizada ou não? Se nem eu sei o que eu quero. Fica difícil da outra pessoa simplesmente acompanhar ou me valorizar ou me ajudar a chegar onde eu quero, onde eu sonhei, qual é o meu desejo. Entende? Tipo assim, o que é importante, né? No caso, assim, o que é importante para mim? Colocar isso... o que é importante? Deixar bem claro o que eu quero no relacionamento, é isso? Na verdade, é mais que isso, né, Rênia? Uma coisa é o que eu quero, outra coisa é o que eu sonho, é o que eu desejo. Isso é muito, às vezes, isso é muito maior do que o que eu quero. Por exemplo, eu quero ter uma casa própria. Beleza, eu tenho uma casa própria. Agora, é meu desejo ter a casa própria do jeito da casa que eu tenho? Ou eu tenho um desejo de ter uma casa, por exemplo, o meu desejo. Isso aqui, ó, essa visão aqui para mim, ela é fundamental. Então, assim, ó, é um desejo meu, é esse contato com a natureza. Agora, se eu entro num relacionamento com uma pessoa que ela não tem esse desejo, não é o desejo dela e tá tudo certo. A questão é eu estar vivendo o meu desejo, e se eu não estou com uma pessoa que compartilha do meu desejo, então nós estamos cada um em um mundo. E aí, o que é ideal? É você alinhar os desejos. Espera lá. Eu desejo uma casa. Meu companheiro. Eu também desejo uma casa. Beleza, mas eu desejo uma casa onde eu tenha visibilidade da natureza, onde eu tenho um jardim, onde eu tenho uma praça, onde eu tenho uma horta, onde eu tenho uma árvore. Aí a pessoa vai falar assim: esse não é meu desejo, mas tudo bem, não é o meu desejo, mas tudo bem eu te ajudar a realizar esse desejo. Para mim não tem problema eu agregar o seu desejo no meu. Agora a questão é, eu tenho esse desejo e aí o meu companheiro, não, eu não tenho esse desejo e a gente não vai morar numa casa de frente para uma praça. Foda-se o seu desejo. Quem é que está desrespeitando quem? Não é ele, porque não é o desejo dele. Entende isso? Então, eu preciso estar consciente dos meus desejos para eu procurar uma pessoa que também vá caminhar para aquele mesmo objetivo, porque senão não vai fluir. E aí eu vou no papel de vítima falando: olha só, fulano não quer uma casa. Ele não quer. E ele não é obrigado a querer. Agora, por que você escolheu essa pessoa, justo esta pessoa, que não tem esse desejo? É isso é aí que eu queria chegar, né? Se a pessoa não ainda ela não se valoriza o suficiente, talvez ela vai procurar uma pessoa para que ela se sinta desvalorizada. Agora, isso não quer dizer que a gente tem que aceitar se sentir desvalorizada e tá tudo bem porque eu não me valorizo, né? Acho que à medida que a pessoa vai se trabalhando, vai resgatando o alto valor, é um processo. Mas enquanto isso, é importante colocar limite. É importante colocar até aqui, né? Então, eu acho que também o que faz a pessoa procurar uma relação assim e aceitar é porque também está precisando trabalhar a autoestima, né? O alto valor. Por que eu tô com essa pessoa? Verdade... Por que eu busquei um relacionamento de desvalorização, né? Na verdade, é sempre isso daqui, ó. É sempre a panela e a tampa. A tampa, ela encaixa na panela. Não tem outra possibilidade. E aí, essa panela, ela fica com essa tampa enquanto a demanda dessa panela for essa tampa. Enquanto a demanda dessa tampa for esta panela, elas estão juntas em caixa. Então, uma pessoa que não se valoriza, ela vai sim atrair uma pessoa que vai contribuir para essa desvalorização dela. Essa é a realidade. É assim que funciona. É assim que funciona. Cada um vive com as escolhas que faz. Não importa se essas escolhas sejam conscientes ou inconscientes. Essas escolhas, elas vão atrair exatamente aquilo
que você está precisando, é a sua demanda. Se você precisa de alguém para mostrar que você tem valor, então você vai atrair uma pessoa que vai te desvalorizar até você mesma começar a se valorizar. Essa é a verdade, esse é o fato, é assim que funciona. É assim que funciona. E às vezes aquela pessoa que você tá realmente jamais vai te dar o valor que você quer, né? Às vezes não é aquela pessoa. Às vezes aquela pessoa nunca vai te valorizar do jeito que você pensa que é o valor para você, né? Tanto. Pronto, ok? E aí a questão é o que que mantém a pessoa no relacionamento que ela se sente desvalorizada, né? É tanta desculpa que a gente dá, né? Eu já dei muita desculpa, né? Para mim mesma, de manter um relacionamento que eu não me sinto valorizada, porque no fundo essas desculpas, né? Elas são uma forma de proteção, para não olhar para a ferida principal, para não olhar para as dores e para as questões mais profundas, né? Exatamente. Eu fico encantada com esse processo do ser humano, né? Porque a gente faz o quê? A gente fica ali naquele relacionamento, por pior que ele esteja, exatamente porque é daquilo que eu preciso. Só que ou pelo menos é aquilo que você acha que merece ainda, né? E que precisa porque ainda acha que merece aquilo, né? No fundo. é muito interessante como por que eu me mantenho num relacionamento onde eu sou desvalorizada? Porque eu fico ali mendigando aquilo que me falta e que não foi gerado naquela relação. Esta é a questão. Onde eu preciso ir? Eu preciso ir na. Parece que travou, para mim travou aqui. Como é que tá para vocês? Ah, voltou. Tinha travado. Eu fiquei muda aqui, estática, olhando pro telefone. Falei, e agora? Será que cortou? Será que caiu? Mas beleza, vamos lá. Na verdade, é que assim, ó, nós seres humanos, nós somos movidos por dois sentimentos muito fortes, que é o ódio e o amor. E esses sentimentos, eles normalmente, nós vamos senti-los pelas mesmas pessoas que a gente ama. Então, eu amo a pessoa, mas tem momentos que eu vou odiar aquela pessoa. E aí, isso confunde a nossa cabeça. E, normalmente, a gente passou por situações, quando nós éramos criança, e a gente tinha essa necessidade, enquanto criança, uma necessidade infantil, de quê? De ser amado pelos pais. De fazer tudo por eles, para que a gente tivesse o amor deles. Essa é uma fantasia infantil, porque na verdade a gente não precisava fazer isso para ter esse amor deles. O fato deles nos darem a vida já é um ato de amor, independente se eles ficam com a gente ou não. Mas a gente fica tão enredado nessa história e nessa necessidade, nessa demanda de ter alguém olhando para a gente, de ter alguém amando a gente, ter alguém reconhecendo a gente, que a gente fica preso ali, insistindo até na fantasia de que isso vai acontecer. Eu fiz uma constelação de uma profissional, uma profissional reconhecida profissionalmente e tal, mas que ela estava com dificuldade nos relacionamentos íntimos, certo? E aí, o que aconteceu? Quando a gente começou a constelação, foi muito interessante, porque ela fez assim, ó. Ela falou assim, eu vou pegar uma representante, olha só o que é a questão. Ela falou assim, eu vou pegar essa representante aqui, porque eu sei que eu tenho que ser pequena. Olha que coisa interessante. Aí eu virei para ela e falei assim, devolve.
devolve a representante que você escolheu e você vai fazer o seguinte: respira, respira fundo e fecha os seus olhos. Aí ela respirou e fechou. Eu falei assim, agora de olhos fechados, você vai colocar a mão aqui na caixa, que está cheinha de Playmobil, de representantes. E falei assim, ó, você vai pegar sem olhar, coloca a mão, sente, pega e põe no campo. O que aconteceu? Olha aqui, gente. Ela tinha escolhido esse daqui, esse representante, certo? Uma criança feminina, mas uma criança. Porque ela foi com o mental. Quando ela foi com o mental, eu já desbanquei. Falei, não, aqui não. Porque se fosse para trabalhar como você já vem trabalhando a vida inteira só no racional, então você não precisava vir aqui. Então aqui você veio porque aqui você quer realmente ver a verdade. Então você não vai manipular. Eu não quero aqui o seu mental. Porque se você vier com o seu mental, nós vamos fazer de conta. Você vem fazendo de conta que quer olhar para isso e eu vou fazer de conta que eu estou te mostrando, aí eu vou receber e você vai embora e tá tudo certo. Isso para mim não tá tudo certo. Se você veio para ver, você vai ver. Você tá me pagando para te mostrar e você vai ver. Ok? Ok. Aí ela devolveu. Então, olha a diferença, gente. Olha o que surgiu. Por que isso? Porque na constelação eu trabalho com o que está inconsciente. Eu vou materializar aqui, ó, a partir do que a pessoa escolhe, eu materializo o inconsciente da pessoa. E quando isso acontece, eu sei como é que está o funcionamento dela. A constelação é como se eu estivesse fazendo uma filmagem ali, ó, do quê? Do inconsciente dessa pessoa. Aquilo que outras pessoas não conseguem ver, aquilo que ela não consegue ver, a desvalorização. De repente ela está sentindo que ela não está sendo valorizada, mas ela não consegue identificar o porquê e nem onde, nem como. E por que isso está acontecendo com ela? Olha aqui por quê. Porque ela vem com o mental. E aí o que aconteceu? Aí ela colocou esse. E aí olha que diferença, porque aqui é um representante masculino. E ela queria, mas olha como ela traz a criança feminina, mas ela traz isso conscientemente. Ah, não, eu vou pegar essa daqui porque eu tenho que ser menor. Você tem que saber onde você tem que ser menor. Porque tem determinados lugares porque você vai ser maior. Mas só dá para você ser maior se você for pequeno onde você precisa ser pequeno. E isso não é do mental. Não adianta vir com isso do mental. A gente precisa trabalhar nessa esfera que não está aparente. E aí, o que aconteceu aqui? O que ela fez? Quando ela colocou isso aqui, eu falei, agora a gente pode caminhar. Por quê? Porque ela trouxe o inconsciente dela. E aí, no decorrer da constelação, o que foi possível ser visto? Qual que era o tema que ela queria tratar? O tema dela era eu quero... olha que show! Eu quero me relacionar... Eu quero me relacionar bem com os meus pais. Eu quero ver sobre o meu... Eu quero olhar para o meu relacionamento com os meus pais. Ok. Aí ela pausa e acrescenta. Eu sou adotada. Ok? Aí, olha só. Lembra que no primeiro momento ela já veio com a questão do consciente, do mental, não foi? Aí eu escrevi no papelzinho o que era o próximo representante. Então ela não sabia o que ela ia escolher para representar o que estava escrito no papel. E aí, com isso, eu evito que ela tente manipular. Porque ela já ficou esperta, né? Opa, aqui não vai dar mais para eu controlar, certo? E aí eu coloquei lá. E quando eu pedi para ela olhar e ver o que ela sentia quando ela via o representante que ela tinha escolhido para ela, o que ela falou? Que ela sentia um aperto. Como é que ela sentiu isso? Ela falou assim, tô sentindo um aperto, tá ruim, não sei o quê. Aí eu fiz a seguinte pergunta. Onde no seu corpo você sente isso? Aí ela disse, no meu coração. É assim, ó, eu sinto um aperto muito grande no coração. Aí, lembra da pergunta que a Rênia fez? Que você fez, Rênia? O que é que você perguntou? Como é que a pessoa descobre que ela
não está sendo valorizada. Então, a primeira coisa, você precisa passar a se perceber. Você precisa passar a se sentir. Porque muitas vezes a gente não sente. Aí ela sentiu um aperto. Ela sentiu um aperto quando? Quando ela realmente colocou aquilo que era o representante do inconsciente dela. Lembrando que, olha só, todos nós temos essas duas energias em nós. Lembra, Rênia, da live lá do masculino e do feminino? Foi bem legal aquela live. Foi fenomenal. E foi por conta dela que nós estamos hoje, todo sábado, fazendo essa live, né? Essa inspiração de luz, né? Você afiou e eu falei, quer saber? Então vamos, Rênia. Então vamos embora fazer. Aí você ainda disse assim, então vamos ver se a gente faz de 15 em 15 dias. Não. Se é para fazer, vamos embora fazer berrão, bora pular nisso. Então vai ser uma vez por semana. Você falou, então deixa eu organizar e aí te falo no final do mês. Eu saí de lá tão decidida que eu falei assim, a partir de agora, todo domingo eu faço uma live. Se a Rênia quiser, nós vamos fazer também outra. E ficou desse jeito, uma nós duas e eu fazendo uma todo domingo. E aí, todos nós temos aqui, ó, o masculino e o feminino. Só que o que acontece? Por conta do que aconteceu na vida dessa mulher, o que ela fez? Inconscientemente, ela estava vivendo onde? Na energia do masculino. E ela negando a energia do feminino. Como é que ela fazia isso? Olha que louca a questão da valorização. Como ela foi adotada, o que ela fez? Qual foi o sentimento que ficou para essa pessoa, para essa mulher? Ela simplesmente ficou com o sentimento e com a crença, né, Rênia? Sentimento e crença de quê? De ter sido rejeitada, de ter sido abandonada, de ter sido humilhada, de ter sido manipulada, de ter sido traída, de ter sido trocada, de que ela não valia, que ela não tinha nenhum valor, por isso ela foi dada. Quem é que fez isso, gente? Presta atenção. Na cabeça dela, quem é a responsável por ter dado essa pessoa em doação? Não é o pai. Na cabeça dela, responsável é a mãe. E se a gente for olhar, realmente quem é responsável é a mãe. Quem cometeu o ato foi a mãe, certo? E aí, ela nega essa mãe. Agora, olha a consequência de negar essa mãe aqui por entender que ela foi rejeitada por essa mãe, que não foi valorizada por essa mãe. Ela nega essa mãe. Quando ela nega essa mãe, ela nega nela mesma a mulher. Ela nega em si a parte feminina. Beleza. Aí o que acontece? Aí um casal, né? Ó, aí o casal adota ela. O que acontece nesse relacionamento aqui com esse casal? Ela não se dá tão bem com a mulher, com a mãe, quanto ela se dá com o homem. Agora, eu vou perguntar para vocês, ela ia descobrir isso sozinha? Não ia, gente. Não ia, porque uma pessoa que está na areia movediça, quanto mais ela se mexe tentando sair dali, mais ela afunda. Mais ela corre o risco de morrer ali soterrada naquela areia movediça. Então, ela precisa de uma pessoa que está fora para poder ver essas coisas e ir lá na causa. Porque aqui, ó, na verdade, o relacionamento dela com... olha que louco, porque quando ela fala assim, eu quero trabalhar o meu relacionamento com os meus pais, para mim não tinha dúvida. Quem são os pais dela? Não são essas duas pessoas. Entende isso? Os pais dela não são esses aqui que adotaram ela. Os pais dessa mulher são esses aqui que deram a vida para ela. Então, se o relacionamento dela aqui, com esses dois que deram a vida para ela tinha somente essa questão de desvalorização, abandono, humilhação, traição, manipulação, dor, traumas, feridas. Então, o que acontece? Se aqui foi essa mulher que fez isso com ela também não se deu bem com essa mulher daqui. Aí restou o quê? Restaram os homens, certo? Restaram os homens. Aí o que ela faz? Se ela está mais na energia masculina, o que vai acontecer com ela nos relacionamentos? Ela vai escolher o quê? Ela vai escolher os homens fracos. Por quê? Porque na
Na fantasia dela aqui, ó, o que que acontece? Essas duas mulheres aqui, ó, são fracas. Essas mulheres aqui, elas fizeram o quê? Elas não cumpriram com o papel delas. O que que ela faz? Para ela sobreviver, ela precisa se agarrar a uma energia. E aí ela agarra a energia masculina. Só que no fundo, ela também tem raiva desse pai. E aí não é só raiva, é ao mesmo tempo, ela odeia e ela ama. Então, são essas duas forças que ficam o tempo inteiro latente dentro dela. Então, é essa força aqui, ó, do amor e do ódio por essa mãe, que é inconsciente, mas que move ela na vida. E aí, o que que acontece? Foi possível ser trabalhado nessa constelação, eu mostrei para ela o porquê que ela tem atraído exatamente os homens que ela atrai. Porque, na verdade... Que não se sente valorizada, né, Gleice? Não se sente... Na verdade, foi o seguinte, ó. Como esse homem permitiu que essa mulher doasse ela, desse ela em doação, então, para ela, esse homem é fraco. Entende isso? Que esse homem é um fraco porque deixou essa mulher dar essa criança para alguém. Não interessa o que aconteceu aqui entre os dois, não interessa nada. O que interessa é esse sentimento que ficou para ela de que a mulher é má e de que o homem é fraco porque deixou essa mulher fazer o que quisesse e deixou que desse ela para outra pessoa. Ponto. Beleza. Aí o que ela faz? Então ela tem raiva da mãe, então ela tem raiva dela, mulher, da parte dela, mulher, porque ela vem dessa mãe. Então não tem como negar que ela veio dessa mãe e veio desse pai. Então ela tem uma parte masculina e ela tem uma parte feminina. Quando ela nega essa mãe, ela negou essa parte feminina dela. Não tem como. Beleza. Aí o que vai acontecer? Nesse movimento, ela simplesmente se agarra à parte que ela negou menos, que é a parte masculina. E aí o que ela vai ser? Ela vai ser uma mulher autoritária, ela vai ser uma mulher que vai para a vida, ela vai ser uma mulher que simplesmente profissionalmente, ela faz, ela encara os desafios, ela vai lá, ela prova que ela tem força, ela prova que ela dá conta. E aí o que ela vai acontecer? Ela atrai exatamente um homem que é banana. Ela falou assim, eu atraio os homens no relacionamento. Eu falei, claro, porque você atrai os homens exatamente o seu pai que você nega. Porque como você achou que seu pai era fraco, o que você faz? Você atrai homens fracos para você mandar neles, assim como inconscientemente você queria mandar no seu pai e falar para ele, pai, não deixa minha mãe me dar para outra pessoa. Mas como você não conseguiu fazer isso, então você fica com essa dualidade e você faz o quê? Você atrai os homens que querem fazer o quê? Que querem te explorar. Aí ela falou assim, aí eu fico atraindo gigolô, fico atraindo esses homens que não querem por nada. Por quê? Porque quando ela faz isso, ela está se vingando do pai e da mãe. E no fundo, é porque ela não se sentiu valorizada pelos pais. Porque ela foi... Ou seja, eu não tenho valor, eu fui dada, meus pais não me quiseram, né? Só que aí ela prova na vida que ela tem valor, porque ela inclusive é uma profissional, uma profissão que é simplesmente uma profissão assim, mais difícil de você entrar na faculdade. Ela alcançou isso, ela conquistou isso para ela ir provando para ela mesma. Só que essas provas que ela vai se dando são pequenas em relação a isso aqui, ó. Isso são só os sintomas. Então a gente precisa trabalhar aqui, ó. Gente, vocês não têm noção da beleza. Gente do céu, mas pensa numa coisa forte, numa coisa bonita. Quando eu pedi para ela levar a representante dela diante da mãe para fazer as falas. E aí, teve um momento que ela, quando ela colocou, né? Então, eu pedi... deixa eu voltar um pouquinho, que eu falei que... Ela falou que doía o coração, né? Então, como ela falou que estava pressionando muito, o coração dela estava muito apertado, estava doendo demais. Aí eu peguei e falei, beleza. Aí eu tive a intuição de pedir para ela escolher um representante para representar o coração dela. Foi a coisa mais linda. Então, ela pôs um representante para ela, era o único que ela sabia.
que ela tinha consciente de que estava representando ela. O segundo, eu pedi para ela pôr o coração dela para ver o que acontecia no campo. Aí o terceiro, eu pedi para ela colocar a mãe, e aí não tem dúvida, não era a mãe adotiva, porque mãe é quem dá a vida, não é quem cuida, certo? Na constelação, na teoria sistêmica fenomenológica, é assim, quem deu a vida é que é pai e mãe. Os outros, eles estão cuidando, mas eles não deram a vida. E aí, ela pôs, então, o terceiro foi a mãe, o quarto foi o pai, o quinto, ela colocou a mãe adotiva, o sexto, o pai adotivo. Quando ela colocou o pai adotivo, ela falou assim, nossa, mas parece que ainda tá faltando alguma coisa. Ela não sabia quem ela estava colocando, olha que rico. E aí ela colocou, ela falou assim, nossa, mas parece que ainda tá faltando alguma coisa. Mas essa coisa que tá faltando, eu sinto que ela é pequena. Aí eu, coloca a sua criança interior. Mas não coloquei para ela, não expliquei para ela. Só coloquei, escrevi no papelzinho, coloca a sua criança ferida, traumatizada, parará. Ela escolheu uma boneca, a pequenininha, gente, coisa mais fofa. E aí, quando foi fazer esse trabalho de conversar com a mãe dela, eu pedi para ela trazer os dois representantes dela. O representante dela adulto, que era o homem que ela tinha escolhido, e ela escolheu o representante. Então, veio a criança dela e essa parte aqui, conversar com a mãe. Gente, vocês não têm noção da energia e da força. Aqui nela, travou. E aí, assim, a fala que eu pedi para ela fazer foi, mãe, eu odeio você. Eu odeio você. E aí ela falava isso, mas ela falava assim, tão contida. Eu falei para ela, não, traz o ódio. Traz o ódio que você sente da sua mãe. Traz. Aí quando ela trouxe... Gente, ela juntava a mão assim, ó, aqui embaixo, assim, ó. O que ela não dava conta de pôr aqui na voz. O que ela não dava conta de pôr aqui na fala. Eu pensei que ela ia quebrar as mãos de tanto que ela apertava. E aí eu vim com as intervenções. E aí, depois, quando ela deu conta de falar, de pôr aquele ódio todinho pra fora, aí eu falei assim, agora diz pra ela, com a mesma força que eu te odeio, eu te amo. E é isso que causa todos os meus conflitos. É esse amor, esse ódio. E aí, no caso, gente, é tão rico isso para poder trazer para valorização. Isso é tão rico que, assim, ó, uma pessoa que ela é dada em adoção, ela vive a vida. E o adulto dela tem que abrir mão dessa fantasia. Falar, mãe, eu abro mão hoje da fantasia infantil de que um dia você vai aparecer. Você me deu para outra pessoa. Então, eu não pertenço mais. Então, você perdeu o direito de ser minha mãe. Entende isso? Quando ela fala isso, é um alívio, porque ela não vai ficar nunca mais presa nessa falta de reconhecimento. Aí ela pode olhar para ela, aí ela pode se valorizar, e aí ela pode tomar uma outra medida, um outro caminho. Porque o que acontece hoje? Os pais adotivos dela estão de idade, mais de 80 anos, e eles ficam chantageando para que ela esteja com eles. E aí ela não dá conta de sair disso. Por que ela não dá conta? Porque ela se sente culpada de cuidar da vida dela e fica lá, ela inverte o papel. Ao invés de ficar lá de filha e ir para a vida dela, o que ela faz? Ela sai do lugar e vem para o lugar de pai de pais desses pais adotivos dela. Por quê? Porque ela não consegue reconhecer o próprio valor dela. E aí é fantástico, fantástico poder trabalhar isso, porque assim, são um monte de crenças limitantes, são um monte de fantasias infantis, são um monte de dores, de traumas. Aí ela falou assim para mim, Gleice, eu vou conseguir manter nisso que você conseguiu trabalhar aqui? Eu falei, não.
Você não vai conseguir. Por quê? Porque são mais de 40 anos, gente. É o que a Rene acabou de colocar. Nós que somos trabalhadas, nós que nos trabalhamos diariamente. Quantas vezes eu ligo para a Rene, isso assim, a Rene liga Gleice, me acode aqui, tá acontecendo isso. Então, assim, ó, nós... Boa tarde, Gleice. Vou colocar um filtro aqui, viu, gente? Um filtro massa. Que... Ah, esse combina mais com a minha roupa. Então, enquanto a Gleice se organiza ali, né? A gente vai... Você tá virada. Na verdade, essa era a proposta. Era virar mesmo para facilitar. Mas espera lá. Aí, chega aqui. Um pouquinho para cá, para ficar... Para os comentários, as perguntas não ficar no seu rosto. Tá mostrando só... Não tá mostrando seu rosto. Tem que abaixar mais. Tem que abaixar mais um pouco o celular. Aí, boa tarde a todos. Muito grata pela presença de vocês. Mais uma inspiração de luz aqui. Sábado, às 16 horas. Todo sábado, às 16 horas, a gente está aqui. Sempre com uma inspiração bacana. E essa semana... eu senti muito de falar sobre alto valor, porque eu acho que é uma questão muito importante. E é uma questão que passa muitas vezes desapercebida por nós. Porque muitas vezes nós somos desvalorizadas sem perceber que estamos sendo desvalorizadas. Porque quando a nossa autoestima está muito baixa ou está abalada por alguma questão, muitas vezes nós passamos por situações que somos desvalorizadas sem perceber, né? Sem perceber que isso está acontecendo. Então, é um processo de perceber quando isso acontece. E muitas vezes é muito desafiador entender o que é se sentir desvalorizado, o que é ser desvalorizada. Entender o que é de verdade alto valor é um desafio. Parece uma coisa muito natural, né? Ah, não, eu me valorizo. Mas será que eu estou sentindo, né? Será que eu estou sentindo que eu tenho valor? Eu sei mentalmente que eu tenho, mas será que eu estou sentindo? E aí acontecem situações de que nós acabamos atraindo situações para a nossa vida, situações que trazem desvalorização para nós, né? Pessoas que não nos valorizam, chefes, relacionamentos, pessoas, né, em sociedade que nós convivemos, que faz e que traz essa situação de não valorização para nós, né? E tudo começa do lado de dentro. É claro que nós não vamos aceitar as pessoas nos tratarem, se não for muito bem, né? Mas, às vezes, a gente não sabe que está sendo desvalorizado, né? O que é isso, né? Então, eu mesma passei por muita... mesmo sabendo do meu valor, mas eu sabia muito mental, passei por muita situação de desvalorização, porque, no fundo, eu não sentia que eu tinha valor. Então, eu ficava buscando fazer coisas para provar que eu tinha valor, sabe? E quando você está buscando fazer coisas para provar que tem valor, é porque lá no fundo ainda não se valoriza o suficiente, né? Então, esse tema que eu levantei hoje é um tema, assim, que eu acho que muitas pessoas ainda passam por isso, né, Gleice? Com certeza. Porque a questão de autovalorização, né? Primeiro, a gente precisa pensar na autovalorização. Ou seja, primeiro eu me valorizar, para depois o outro também me valorizar. Eu não sei se vocês estão ouvindo uma música de fundo. Quero deixar... Não. Não. Ai,
que maravilha que vocês não estão ouvindo. Porque, assim, não é uma música que eu coloquei. É que alguém aqui, o morador da praça, resolveu que todas as pessoas aqui da praça são obrigadas a ouvir a merda que ele escuta, né? O que é isso? Nós temos uma tendência de fazer isso. Aquilo que nós estamos sentindo internamente, a gente traz para o externo e a gente traz para o externo sem, muitas vezes, valorizar o outro. Sem a gente olhar para o outro. Porque olha só a palavra. É reconhecimento nos relacionamentos. Então, se eu pegar essa palavra relacionamento, olha que interessante. Você dá uma ré para ter uma ação. Relação. Então, você tem que dar uma ré para depois você ter uma ação. Então, eu pergunto aqui agora. Que bom que vocês não estão ouvindo essa música. Que essa pessoa tem de valor para ela querer que todos os outros moradores da praça sejam obrigados a ouvir a mesma música que ela está ouvindo. Se essa pessoa desse uma ré nessa ação, ela ia verificar, ela ia perceber que, na verdade, o que ela está fazendo? Ela está invadindo o espaço do outro. E se ela está invadindo o espaço do outro, com certeza ela vai atrair situações onde o espaço dela também vai ser invadido. Porque isso é uma ação. Se eu não dou uma ré para poder olhar para essas minhas ações um pouco afastado, o que vai acontecer? Daqui a pouco não tem mais relacionamento. Porque quem é que vai querer conviver com uma pessoa desse tipo? Que simplesmente ela obriga a descer goela abaixo de todo mundo, ela obriga a descer ouvido abaixo, né? Ela obriga a descer ouvido abaixo. Vocês não imaginam a altura que está o som, e é uma música que eu detesto, é o estilo de música que eu não curto. Então, como que essa pessoa vai se relacionar com os demais moradores da praça? Todo mundo vai olhar para essa pessoa de que maneira? A pessoa que invade o meu espaço. É sonoro. Gleice, na sua opinião, o que caracteriza um relacionamento onde uma das pessoas é desvalorizada? O que caracteriza? Como é que a pessoa sabe que ela está sendo, que ela não se valoriza? Colocar assim, né? Porque se a pessoa está sendo desvalorizada, é porque no fundo ela não se valoriza. Como que a pessoa descobre? Porque parece óbvio, mas não é. Eu mesma falo por mim, porque eu fui descobrir que eu não me valorizava depois que eu comecei a fazer Theta Healing. Porque eu achava que eu me valorizava, né? Então eu quero saber como que a pessoa descobre que ela não se valoriza. E aí ela acaba atraindo um relacionamento que também não se sente valorizado. Como que a pessoa descobre? Primeira coisa, eu imagino que a pessoa, para ela descobrir se ela, né, no relacionamento está sendo valorizada ou não, a primeira coisa que ela deveria fazer é: quais são as minhas metas com esse objetivo? Quais são os meus sonhos com esse objetivo? Quais são os meus sonhos com este relacionamento? E aí vai ficar muito fácil dela descobrir. Esta pessoa com quem eu estou, ela me leva, ela colabora para que eu chegue e realize o meu sonho? Ela está comigo? Esse sonho meu, essa meta minha, também é dessa pessoa? Porque de repente também a gente pode estar fazendo o papel desse cara que está colocando a música dessa altura aqui. Entende? Porque uma coisa é o meu sonho, outra coisa é o sonho da Rênia. E aí, para eu saber se eu sou valorizada ou não, eu tenho que saber se a Rênia está na mesma sintonia que eu. Porque senão, o que vai acontecer? Eu estaria forçando a barra ou a Rênia estaria forçando a barra. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer seria isso. Primeiro, pera lá, o que eu quero? Quais são os meus desejos? Quais são os meus sonhos? Porque se eu não souber isso, como é que eu vou saber se eu estou sendo valorizada ou não? Se nem eu sei o que eu quero. Fica difícil da outra pessoa simplesmente acompanhar ou me valorizar ou me ajudar
a chegar onde eu quero, onde eu sonhei, qual é o meu desejo, entende? Tipo assim, o que que é importante, né? No caso, assim, o que que é importante para mim? Colocar isso, o que que é importante? Deixar bem claro o que que eu quero no relacionamento, é isso? Na verdade, é mais que isso, né, Rênia? Uma coisa é o que eu quero, outra coisa é o que eu sonho, é o que eu desejo. Isso é muito, às vezes, isso é muito maior do que o que eu quero. Por exemplo, eu quero ter uma casa própria. Beleza, eu tenho uma casa própria. Agora, é meu desejo ter a casa própria do jeito da casa que eu tenho? Ou eu tenho um desejo de ter uma casa, por exemplo, o meu desejo. Isso aqui, ó, essa visão aqui para mim, ela é fundamental. Então, assim, ó, é um desejo meu, é esse contato com a natureza. Agora, se eu entro num relacionamento com uma pessoa que ela não tem esse desejo, não é o desejo dela e tá tudo certo. A questão é eu estar vivendo o meu desejo, e se eu não estou com uma pessoa que compartilha do meu desejo, então nós estamos cada um em um mundo. E aí, o que é ideal? É você alinhar os desejos. Espera lá. Eu desejo uma casa. Meu companheiro, eu também desejo uma casa. Beleza, mas eu desejo uma casa onde eu tenha visibilidade da natureza, onde eu tenha um jardim, onde eu tenha uma praça, onde eu tenha uma horta, onde eu tenha uma árvore. Aí a pessoa vai falar assim, esse não é meu desejo, mas tudo bem, não é o meu desejo, mas tudo bem eu te ajudar a realizar esse desejo. Para mim não tem problema eu agregar o seu desejo no meu. Agora a questão é, eu tenho esse desejo, e aí o meu companheiro, não, eu não tenho esse desejo e a gente não vai morar numa casa de frente para uma praça. Foda-se o seu desejo. Quem é que está desrespeitando quem? Não é ele, porque não é o desejo dele. Entende isso? Então, eu preciso estar consciente dos meus desejos para eu procurar uma pessoa que também vá caminhar para aquele mesmo objetivo, porque senão não vai fluir. E aí eu vou no papel de vítima falando, olha só, fulano não quer uma casa. Ele não quer. E ele não é obrigado a querer. Agora, por que você escolheu essa pessoa, justo esta pessoa, que não tem esse desejo? O mesmo? É aí que eu queria chegar, né? Se a pessoa não ainda ela não se valoriza o suficiente, talvez ela vai procurar uma pessoa para que ela se sinta desvalorizada. Agora, isso não quer dizer que a gente tem que aceitar se sentir desvalorizada e tá tudo bem porque eu não me valorizo, né? Acho que à medida que a pessoa vai se trabalhando, vai resgatando o alto valor, é um processo. Mas enquanto isso, é importante colocar limite. É importante colocar até aqui. Né? Então, eu acho que também o que faz a pessoa procurar uma relação assim e aceitar é porque também está precisando trabalhar a autoestima, né? O alto valor. Por que eu tô com essa pessoa? Por que eu busquei um relacionamento de desvalorização, né? Na verdade, é sempre isso daqui, ó. É sempre a panela e a tampa. A tampa, ela encaixa na panela. Não tem outra possibilidade. E aí, essa panela, ela fica com essa tampa enquanto a demanda dessa panela for essa tampa. Enquanto a demanda dessa tampa for esta panela, elas estão juntas em caixa. Então, uma pessoa que não se valoriza, ela vai sim atrair uma pessoa que vai contribuir para essa desvalorização dela. Essa é a realidade. É assim que funciona. É assim que funciona. Cada um vive com as escolhas que faz. Não importa se essas escolhas sejam conscientes ou inconscientes. Essas escolhas, elas vão atrair exatamente aquilo que você está precisando. É a sua demanda. Se você precisa de alguém para mostrar que você tem valor, então você vai atrair uma pessoa que vai te desvalorizar até você mesma começar a se valorizar. Essa é a verdade, esse é o fato, é assim que funciona. É assim que funciona. E às vezes aquela pessoa que você tá realmente jamais vai te dar o valor que você quer, né? Às vezes
não é aquela pessoa. Às vezes aquela pessoa nunca vai te valorizar do jeito que você pensa que é o valor para você, né? Tanto. Pronto, ok? E aí a questão é o que que mantém a pessoa no relacionamento que ela se sente desvalorizada, né? É tanta desculpa que a gente dá, né? Eu já dei muita desculpa, né, para mim mesma, de manter um relacionamento que eu não me sinto valorizada, porque no fundo essas desculpas, né? Elas são uma forma de proteção, para não olhar para a ferida principal, para não olhar para as dores e para as questões mais profundas, né? Exatamente. Eu fico encantada com esse processo do ser humano, né? Porque a gente faz o quê? A gente fica ali naquele relacionamento, por pior que ele esteja, exatamente porque é daquilo que eu preciso. Só que ou pelo menos é aquilo que você acha que merece ainda, né? E que precisa porque ainda acha que merece aquilo, né? No fundo. é muito interessante como por que eu me mantenho num relacionamento onde eu sou desvalorizada? Porque eu fico ali mendigando aquilo que me falta e que não foi gerado naquela relação. Esta é a questão. Onde eu preciso ir? Eu preciso ir na. Parece que travou, para mim travou aqui. Como é que tá para vocês? Ah, voltou. Tinha travado. Eu fiquei muda aqui, estática, olhando pro telefone. Falei, e agora? Será que cortou? Será que caiu? Mas beleza, vamos lá. Na verdade, é que assim, ó, nós seres humanos, nós somos movidos por dois sentimentos muito fortes, que é o ódio e o amor. E esses sentimentos, eles normalmente, nós vamos senti-los pelas mesmas pessoas que a gente ama. Então, eu amo a pessoa, mas tem momentos que eu vou odiar aquela pessoa. E aí, isso confunde a nossa cabeça. E, normalmente, a gente passou por situações, quando nós éramos criança, e a gente tinha essa necessidade, enquanto criança, uma necessidade infantil, de quê? De ser amado pelos pais. De fazer tudo por eles, para que a gente tivesse o amor deles. Essa é uma fantasia infantil, porque na verdade a gente não precisava fazer isso para ter esse amor deles. O fato deles nos darem a vida já é um ato de amor, independente se eles ficam com a gente ou não. Mas a gente fica tão enredado nessa história e nessa necessidade, nessa demanda de ter alguém olhando para a gente, de ter alguém amando a gente, de ter alguém reconhecendo a gente, que a gente fica preso ali, insistindo até na fantasia de que isso vai acontecer. Eu fiz uma constelação de uma profissional, uma profissional reconhecida profissionalmente e tal, mas que ela estava com dificuldade nos relacionamentos íntimos, certo? E aí, o que aconteceu? Quando a gente começou a constelação, foi muito interessante, porque ela fez assim, ó. Ela falou assim, eu vou pegar uma representante, olha só o que é a questão. Ela falou assim, eu vou pegar essa representante aqui, porque eu sei que eu tenho que ser pequena. Olha que coisa interessante. Aí eu virei para ela e falei assim, devolve a representante que você escolheu e você vai fazer o seguinte, respira fundo e fecha os seus olhos. Aí ela respirou e fechou. Eu falei assim, agora de olhos fechados, você vai colocar a mão aqui na caixa que está cheinha de Playmobil, de representantes. E falei assim, ó, você vai pegar sem olhar,
coloca a mão, sente, pega e põe no campo. O que aconteceu? Olha aqui, gente. Ela tinha escolhido esse daqui, esse representante, certo? Uma criança feminina, mas uma criança. Porque ela foi com o mental. Quando ela foi com o mental, eu já desbanquei. Falei, não, aqui não. Porque se fosse para trabalhar como você já vem trabalhando a vida inteira só no racional, então você não precisava vir aqui. Então aqui você veio porque aqui você quer realmente ver a verdade. Então você não vai manipular. Eu não quero aqui o seu mental. Porque se você vier com o seu mental, nós vamos fazer de conta. Você vem fazendo de conta que quer olhar para isso e eu vou fazer de conta que eu estou te mostrando, aí eu vou receber e você vai embora e tá tudo certo. Isso para mim não tá tudo certo. Se você veio para ver, você vai ver. Você tá me pagando para te mostrar e você vai ver. Ok? Ok. Aí ela devolveu. Então, olha a diferença, gente. Olha o que surgiu. Por que isso? Porque na constelação eu trabalho com o que está inconsciente. Eu vou materializar aqui, ó, a partir do que a pessoa escolhe, eu materializo o inconsciente da pessoa. E quando isso acontece, eu sei como é que está o funcionamento dela. A constelação é como se eu estivesse fazendo uma filmagem ali, ó, do quê? Do inconsciente dessa pessoa. Aquilo que outras pessoas não conseguem ver, aquilo que ela não consegue ver, a desvalorização. De repente, ela está sentindo que ela não está sendo valorizada, mas ela não consegue identificar o porquê e nem onde, nem como. E por que isso está acontecendo com ela? Olha aqui por quê. Porque ela vem com o mental. E aí, o que aconteceu? Aí ela colocou esse. E aí, olha que diferença, porque aqui é um representante masculino. E ela queria, mas olha como ela traz a criança feminina, mas ela traz isso conscientemente. Ah, não, eu vou pegar essa daqui porque eu tenho que ser menor. Você tem que saber onde você tem que ser menor. Porque tem determinados lugares porque você vai ser maior. Mas só dá para você ser maior se você for pequeno onde você precisa ser pequeno. E isso não é do mental. Não adianta vir com isso do mental. A gente precisa trabalhar nessa esfera que não está aparente. E aí, o que aconteceu aqui? O que ela fez? Quando ela colocou isso aqui, eu falei, agora a gente pode caminhar. Por quê? Porque ela trouxe o inconsciente dela. E aí, no decorrer da constelação, o que foi possível ser visto? Qual que era o tema que ela queria tratar? O tema dela era eu quero... olha que show! Eu quero me relacionar... Eu quero me relacionar bem com os meus pais. Eu quero ver sobre o meu... Eu quero olhar para o meu relacionamento com os meus pais. Ok. Aí ela pausa e acrescenta. Eu sou adotada. Ok? Aí, olha só. Lembra que no primeiro momento ela já veio com a questão do consciente, do mental, não foi? Aí eu escrevi no papelzinho o que era o próximo representante. Então ela não sabia o que ela ia escolher para representar o que estava escrito no papel. E aí, com isso, eu evito que ela tente manipular. Porque ela já ficou esperta, né? Opa, aqui não vai dar mais para eu controlar, certo? E aí eu coloquei lá. E quando eu pedi para ela olhar e ver o que ela sentia quando ela via o representante que ela tinha escolhido para ela, o que ela falou? Que ela sentia um aperto. Como é que ela sentiu isso? Ela falou assim, tô sentindo um aperto, tá ruim, não sei o quê. Aí eu fiz a seguinte pergunta. Onde no seu corpo você sente isso? Aí ela disse, no meu coração. Assim, ó, eu sinto um aperto muito grande no coração. Aí, lembra da pergunta que a Rênia fez? Que você fez, Rênia? O que é que você perguntou? Como é que a pessoa descobre que ela não está sendo valorizada? Então, a primeira coisa, você precisa passar a se perceber. Você precisa passar a se sentir. Porque muitas vezes a gente não sente. Aí ela sentiu um aperto. Ela sentiu um aperto quando? Quando ela realmente colocou aquilo que era o representante do inconsciente dela. Lembrando que, olha só, todos nós
temos essas duas energias em nós. Lembra, Rênia, da live lá do masculino e do feminino? Foi bem legal aquela live. Foi fenomenal. E foi por conta dela que nós estamos hoje, todo sábado, fazendo essa live, né? Essa inspiração de luz, né? Você afiou e eu falei, quer saber? Então vamos, Rênia. Então vamos embora fazer. Aí você ainda disse assim, então vamos ver se a gente faz de 15 em 15 dias. Não. Se é para fazer, vamos embora fazer berrendo, bora pular nisso. Então vai ser uma vez por semana. Você falou, então deixa eu organizar e aí te falo no final do mês. Eu saí de lá tão decidida que eu falei assim, a partir de agora, todo domingo eu faço uma live. Se a Rênia quiser, nós vamos fazer também outra. Aí ficou desse jeito, uma nós duas e eu fazendo uma todo domingo. E aí, todos nós temos aqui, ó, o masculino e o feminino. Só que o que acontece? Por conta do que aconteceu na vida dessa mulher, o que ela fez? Inconscientemente, ela estava vivendo onde? Na energia do masculino. E ela negando a energia do feminino. Como é que ela fazia isso? Olha que louca a questão da valorização. Como ela foi adotada, o que ela fez? Qual foi o sentimento que ficou para essa pessoa, para essa mulher? Ela simplesmente ficou com o sentimento e com a crença, né, Rênia? Sentimento e crença de quê? De ter sido rejeitada, de ter sido abandonada, de ter sido humilhada, de ter sido manipulada, de ter sido traída, de ter sido trocada, de que ela não valia, que ela não tinha nenhum valor, por isso ela foi dada. Quem é que fez isso, gente? Presta atenção. Na cabeça dela, quem é a responsável por ter dado essa pessoa em doação? Não é o pai. Na cabeça dela, responsável é a mãe. E se a gente for olhar, realmente quem é responsável é a mãe. Quem cometeu o ato foi a mãe, certo? E aí, ela nega essa mãe. Agora, olha a consequência de negar essa mãe aqui por entender que ela foi rejeitada por essa mãe, que não foi valorizada por essa mãe. Ela nega essa mãe. Quando ela nega essa mãe, ela nega nela mesma a mulher. Ela nega em si a parte feminina. Beleza. Aí o que acontece? Aí um casal, né? Aí o casal adota ela. O que acontece nesse relacionamento aqui com esse casal? Ela não se dá tão bem com a mulher, com a mãe, quanto ela se dá com o homem. Agora, eu vou perguntar para vocês, ela ia descobrir isso sozinha? Não ia, gente. Não ia, porque uma pessoa que está na areia movediça, quanto mais ela se mexe tentando sair dali, mais ela afunda. Mais ela corre o risco de morrer ali soterrada naquela areia movediça. Então, ela precisa de uma pessoa que está fora para poder ver essas coisas e ir lá na causa. Porque aqui, na verdade, o relacionamento dela com... olha que louco, porque quando ela fala assim, eu quero trabalhar o meu relacionamento com os meus pais, para mim não tinha dúvida. Quem são os pais dela? Não são essas duas pessoas. Entende isso? Os pais dela não são esses aqui que adotaram ela. Os pais dessa mulher são esses aqui que deram a vida para ela. Então, se o relacionamento dela aqui, com esses dois que deram a vida para ela tinha somente essa questão de desvalorização, abandono, humilhação, traição, manipulação, dor, traumas, feridas. Então, o que acontece? Se aqui foi essa mulher que fez isso com ela também não se deu bem com essa mulher daqui. Aí restou o quê? Restaram os homens, certo? Restaram os homens. Aí o que ela faz? Se ela está mais na energia masculina, o que vai acontecer com ela nos relacionamentos? Ela vai escolher o quê? Ela vai escolher os homens fracos. Por quê? Porque na fantasia dela aqui, o que acontece? Essas duas mulheres aqui, são fracas. Essas mulheres aqui, elas fizeram o quê? Elas não cumpriram com o papel delas. O que ela faz? Para ela sobreviver, ela precisa se agarrar a uma energia. E aí ela agarra a energia masculina.
Só que no fundo, ela também tem raiva desse pai. E aí não é só raiva, é ao mesmo tempo, ela odeia e ela ama. Então, são essas duas forças que ficam o tempo inteiro latente dentro dela. Então, é essa força aqui, ó, do amor e do ódio por essa mãe, que é inconsciente, mas que move ela na vida. E aí, o que acontece? Foi possível ser trabalhado nessa constelação, eu mostrei para ela o porquê que ela tem atraído exatamente os homens que ela atrai. Porque, na verdade... Que não se sente valorizada, né, Gleice? Não se sente... Na verdade, foi o seguinte, ó. Como esse homem permitiu que essa mulher desse ela em doação, então, para ela, esse homem é fraco. Entende isso? Que esse homem é um fraco porque deixou essa mulher dar essa criança para alguém. Não interessa o que aconteceu aqui entre os dois, não interessa nada. O que interessa é esse sentimento que ficou para ela de que a mulher é má e de que o homem é fraco porque deixou essa mulher fazer o que quisesse e deixou que desse ela para outra pessoa. Ponto. Beleza. Aí o que ela faz? Então ela tem raiva da mãe, então ela tem raiva dela, mulher, da parte dela, mulher, porque ela vem dessa mãe, então não tem como negar que ela veio dessa mãe e veio desse pai. Então ela tem uma parte masculina e ela tem uma parte feminina. Quando ela nega essa mãe, ela negou essa parte feminina dela. Não tem como. Beleza. Aí o que vai acontecer? Nesse movimento, ela simplesmente se agarra à parte que ela negou menos, que é a parte masculina. E aí o que ela vai ser? Ela vai ser uma mulher autoritária, ela vai ser uma mulher que vai para a vida, ela vai ser uma mulher que simplesmente profissionalmente ela faz, ela encara os desafios, ela vai lá, ela prova que ela tem força, ela prova que ela dá conta. E aí o que ela vai acontecer? Ela atrai exatamente um homem que é banana. Ela falou assim, eu atraio os homens no relacionamento. Eu falei, claro, porque você atrai os homens exatamente o seu pai que você nega. Porque como você achou que seu pai era fraco, o que você faz? Você atrai homens fracos para você mandar neles, assim como inconscientemente você queria mandar no seu pai e falar para ele, pai, não deixa minha mãe me dar para outra pessoa. Mas como você não conseguiu fazer isso, então você fica com essa dualidade e você faz o quê? Você atrai os homens que querem fazer o quê? Que querem te explorar. Aí ela fala assim, aí eu fico atraindo gigolô, fico atraindo esses homens que não querem por nada. Por quê? Porque quando ela faz isso, ela está se vingando do pai e da mãe. E no fundo, é porque ela não se sentiu valorizada pelos pais. Porque ela foi... Ou seja, eu não tenho valor, eu fui dada, meus pais não me quiseram, né? Só que aí ela prova na vida que ela tem valor, porque ela inclusive é uma profissional, uma profissão que é simplesmente uma profissão assim, mais difícil de você entrar na faculdade. Ela alcançou isso, ela conquistou isso para ela ir provando para ela mesma. Só que essas provas que ela vai se dando são pequenas em relação a isso aqui, ó. Isso são só os sintomas. Então a gente precisa trabalhar aqui, ó. Gente, vocês não têm noção da beleza. Gente do céu, mas pensa numa coisa forte, numa coisa bonita. Quando eu pedi para ela levar a representante dela diante da mãe para fazer as falas. E aí, teve um momento que quando ela colocou, né? Então, eu pedi... deixa eu voltar um pouquinho, que eu falei que... Ela falou que doía o coração, né? Então, como ela falou que estava pressionando muito, o coração dela estava muito apertado, estava doendo demais. Aí eu peguei e falei, beleza. Aí eu tive a intuição de pedir para ela escolher um representante para representar o coração dela. Foi a coisa mais linda. Então, ela pôs um representante para ela, era o único que ela sabia, que ela tinha consciente de que estava representando ela. O segundo, eu pedi para ela pôr o coração dela, para ver o que acontecia no campo. Aí, o terceiro, eu pedi para ela colocar a mãe, e aí não tem dúvida, não era a mãe adotiva, porque mãe é quem dá a vida, não é quem cuida, certo?
Na constelação, na teoria sistêmica fenomenológica, é assim. Quem deu a vida é que é pai e mãe. Os outros, eles estão cuidando, mas eles não deram a vida. E aí, ela pôs, então, o terceiro foi a mãe, o quarto foi o pai, o quinto, ela colocou a mãe adotiva, o sexto, o pai adotivo. Quando ela colocou o pai adotivo, ela falou assim, nossa, mas parece que ainda tá faltando alguma coisa. Ela não sabia quem ela estava colocando, olha que rico. E aí ela colocou, ela falou assim, nossa, mas parece que ainda tá faltando alguma coisa. Mas essa coisa que tá faltando, eu sinto que ela é pequena. Aí eu, coloca a sua criança interior. Mas não coloquei para ela, não expliquei para ela. Só coloquei, escrevi no papelzinho, coloca a sua criança ferida, traumatizada, parará. Ela escolheu uma boneca, a pequenininha, gente, coisa mais fofa. E aí, quando foi fazer esse trabalho de conversar com a mãe dela, eu pedi para ela trazer os dois representantes dela. O representante dela adulto, que era o homem que ela tinha escolhido, e ela escolheu o representante. Então, veio a criança dela e essa parte aqui, conversar com a mãe. Gente, vocês não têm noção da energia e da força. Aqui nela, travou. E aí, assim, a fala que eu pedi para ela fazer foi, mãe, eu odeio você. Eu odeio você. E aí ela falava isso, mas ela falava assim, tão contida. Eu falei para ela, não, traz o ódio. Traz o ódio que você sente da sua mãe. Traz. Aí quando ela trouxe... Gente, ela juntava a mão assim, ó, aqui embaixo, assim, ó, o que ela não dava conta de pôr aqui na voz, que ela não dava conta de pôr aqui na fala, eu pensei que ela ia quebrar as mãos de tanto que ela apertava. E aí eu vim com as intervenções. E aí, depois, quando ela deu conta de falar, de pôr aquele ódio todinho pra fora, aí eu falei assim, agora diz pra ela, com a mesma força que eu te odeio, eu te amo. E é isso que causa todos os meus conflitos. É esse amor, esse ódio. E aí, no caso, gente, é tão rico isso para poder trazer para valorização. Isso é tão rico que, assim, ó, uma pessoa que ela é dada em adoção, ela vive a vida. E o adulto dela tem que abrir mão dessa fantasia. Falar, mãe, eu abro mão hoje da fantasia infantil de que um dia você vai aparecer. Você me deu para outra pessoa. Então, eu não pertenço mais. Então, você perdeu o direito de ser minha mãe. Entende isso? Quando ela fala isso, é um alívio, porque ela não vai ficar nunca mais presa nessa falta de reconhecimento. Aí ela pode olhar para ela, aí ela pode se valorizar, e aí ela pode tomar uma outra medida, um outro caminho. Porque o que acontece hoje? Os pais adotivos dela estão de idade, mais de 80 anos, e eles ficam chantageando para que ela esteja com eles. E aí ela não dá conta de sair disso. Por que ela não dá conta? Porque ela se sente culpada de cuidar da vida dela e fica lá, ela inverte o papel. Ao invés de ficar lá de filha e ir para a vida dela, o que ela faz? Ela sai do lugar e vem para o lugar de pai de pais desses pais adotivos dela. Por quê? Porque ela não consegue reconhecer o próprio valor dela. E aí é fantástico, fantástico poder trabalhar isso, porque assim, são um monte de crenças limitantes, são um monte de fantasias infantis, são um monte de dores, de traumas. Aí ela falou assim para mim, Gleice, eu vou conseguir manter nisso que você conseguiu trabalhar aqui? Eu falei, não, você não vai conseguir. Por quê? Porque são mais de 40 anos, gente, é o que a Rene acabou de colocar. Nós que somos trabalhadas, nós que nos trabalhamos diariamente. Quantas vezes eu ligo para a Rene? Rene, isso assim, a Rene liga, Gleice,
Me acode aqui, tá acontecendo isso. Então, assim, ó, nós vamos nos percebendo e nós vamos nos trabalhando. Simplesmente. Agora, uma pessoa que está há mais de 40 anos presa nessa dor, negando Na desvalorização, né? Na autodesvalorização. isso, está lá nessa desvalorização, está fazendo isso aqui, ó, para poder se convencer de que é valorizada, de que se valoriza. O que vai acontecer? Como é que espera que em uma constelação, que em um atendimento de Theta Healing, ela vai dar conta depois de lidar com essa situação? Não vai, gente. Eu não É o minto que eu sempre falo para as pessoas que começam fazendo Theta Healing comigo. Eu sempre coloco bem a realidade. A constelação, a psicoterapia, o Theta Healing e outras técnicas são maravilhosas. A questão é que não é mágica. Você precisa querer sair da situação e entender que é um processo. Você não, tem 40 anos que a pessoa está naquele padrão de autodesvalorização. Às vezes, desde que estava no útero da mãe. E aí, numa sessão, você, né? Como é que um terapeuta vai prometer para um cliente que em uma sessão ele vai curar 40 anos de autodesvalorização? Então, gente, é um processo. Então, você vai primeiro perceber aonde está acontecendo isso. Porque muitas vezes você olha para a pessoa e a própria pessoa também se percebe como uma pessoa que se dá valor, né? Às vezes é uma pessoa muito bem sucedida profissionalmente, uma pessoa bem resolvida nos negócios, né? Mas o que importa não é o que está fora, o que importa é o que eu sinto aqui dentro. Independentemente da condição social, econômica, no relacionamento, onde eu estou hoje, eu sinto que eu tenho valor, eu sinto que eu sou valorizada. Esse relacionamento que eu estou vivendo, eu sinto. Voltou? Olha se voltou. Já ia falar que você Voltou? estava congelada. Voltei. Foi a internet que caiu. Mas enfim, né? É isso que eu já tinha terminado minha fala mesmo. A pessoa se sente valorizada, independentemente da situação que ela está. Na posição no trabalho, né? Que ela tem um mega emprego, ela é bem-sucedida, ela tem uma família, mas ela se sente valorizada. A questão está mais aqui, no sentir, do que no que está fora, né? Né, Gleice? Exatamente. Então, gente, essa que né, a inspiração de luz dessa semana. É uma inspiração que serve para mim também, né? Então, sempre que a gente faz a nossa inspiração aqui, sempre está servindo para a gente, né? Porque, como a Gleice falou, nós somos terapeutas, estamos nos trabalhando há tantos anos, mas é um processo. Gente, é uma coisa para a vida, né? Então, sempre vem um desafio, sempre vem uma questão e a gente precisa de apoio. E as ferramentas de autoconhecimento, elas nos ajudam muito a gente sustentar, sabe? Os momentos de dificuldade, desafio que nós temos na vida, né?
É isso aí, a Gleice e eu, a gente está sempre apoiando uma a outra aí, né, Gleice? Exatamente. Olha, a melhor coisa que tem. Vocês estão me vendo aí? Parece que eu tô tão escondida Tá um aqui. pouco escuro, eu não sei por quê. Mas aqui tá aberto. Mas é porque eu acho que é porque a câmera tá contra a luz, você fica mais escurinho. Ai, gente, o duro é que eu não sei muito mexer com isso. Sim, Mas a inspiração de luz dessa semana foi essa, né, do alto valor. Isso, gente, esse assunto é uma coisa assim para a vida inteira, né? É um processo de uma vida, né? Eu quero dizer para vocês que eu prometi fazer uma live essa semana na terça-feira e não foi possível fazer essa live porque eu atendi muito. A Graça está pedindo para você acender a luz. O que acontece? Eu não tive como fazer porque eu atendi essa semana e eu atendi muito à noite também, assim, até mais tarde, né? Então, não tive como fazer o exercício, mas fica ligado no meu Instagram, no Vibe Quântica, porque assim que eu marcar, eu vou colocar lá nos stories, tá? Vou colocar lá nos stories, vocês fiquem ligados para poder assistir, para poder participar da live, tá? Que eu vou fazer ainda, viu? Eu não esqueci, não. Vou fazer a live do exercício que eu prometi para vocês, tá? De autoestima e tudo mais. Tem tudo a ver com essa live que a gente fez hoje. Gleice, quer dar algum recado? que você se olhe, que você se sinta, que você se valorize para que o outro Carro de som. que você se sinta para que o outro possa te ver também. Que você expresse, que você descubra, que você ative o seu desejo. E que você compartilhe, se você está vivendo com alguém, compartilhe o seu desejo com esse alguém. Porque aí você vai ter uma visão de vale a pena continuar, porque de repente você também fazer você simplesmente maquinar isso na sua cabeça sem deixar o outro participar, sem você colocar na mesa, querer que ele simplesmente descubra como se ele tivesse uma bola de cristal ou ela, né? Fica complicado. Então, assim, ó, cria coragem para se olhar, crie coragem para se ver, crie coragem para mexer nas suas dores, porque não adianta, enquanto você estiver na dor, você não vai para o seu recurso. E a gente acredita, principalmente enquanto terapeutas, que assim, todas as pessoas têm os seus recursos. O que acontece é que elas não conseguem ver, elas não conseguem descobrir. Aí nós estamos aqui, né? Presente, né? Presente, Rênia, Gleice, para quê? Para ajudar a gente. Para ajudar. A experiência que a gente tem nessas áreas que a gente atua, a gente tem ajudado muita gente. E cada pessoa que a gente ajuda, sabe o que é melhor disso? A gente se ajuda. Porque cada paciente que vem pra gente tem alguma coisa ali que a gente aprende e que bate com a nossa história, entende? Então, isso é rico, porque quando você... Por exemplo, essa pessoa que veio, que fez essa constelação, eu falei, caraca, né? Eu também vivo muito na energia do masculino. Eu também, vou pra cima. Eu também tenho muito essa questão aí de estar nessa energia. E aí ela ainda falou assim para mim, mas eu uso vestido, eu uso uns brincão, não sei o que. Eu falei, claro que usa. Tem nada a ver. Contar para que você usa? Você usa vestidão, você fica toda sensual e tal, para atrair os idiotas, para depois você chegar neles e, descer o sarrafo, falar assim, quem manda aqui sou eu que fico por cima, eu que domino. É para isso que você usa sua parte, sua energia feminina, porque, na verdade, ela estava muito no trauma, na dor, e aí não dava para ela viver o recurso do feminino, porque na cabeça dela, o recurso do feminino é fraco, é traidor, é todas essas
essas coisas que fizeram com que ela agisse até hoje como ela age somente nessa, assim, ó, prioritariamente na energia masculina, né? Então, a Lorena, né? Vou responder a pergunta da Lorena de uma forma bem rápida, porque o nosso tempinho da live voa, né? Tá acabando. Então, eu vou responder rapidamente aqui, né? Nossa, nesse mundo de egos, temos que nos trabalhar constantemente e também perceber o que não é nosso. Como posso ter clareza disso? Você tem clareza do que é seu e do que é do outro, quanto mais você se conhece, quanto mais você aprofunda dentro de você. Aí você pode perceber o que é seu, o que é do outro, o que o outro está projetando em você. Né? Muitas vezes a pessoa projeta em você, ela está sentindo aquilo, ela pensa daquela forma e joga para cima de você e fala que é você que está assim, que é você que está assado. Então, quando você tem clareza de quem você é, do que você está sentindo, que foi o que a Gleice falou, coloca atenção em você, no que você está sentindo, aí você pode realmente definir o que é seu e o que é do outro. Tá? Autoconhecimento. Como que eu consigo autoconhecimento? As ferramentas de autoconhecimento, terapia, autoobservação, meditação, tudo isso te traz exercícios corporais próprios para você se aterrar, centrar energia. Enfim, existem vários recursos para você alcançar isso. Tá bom? Não é difícil, é fácil, mas precisa de dar tempo e é um processo. Ok? Eu quero agradecer a Gleice pela presença. Passa rápido demais, parece que voa esse tempo aqui. Agradecer a presença de todo mundo que todo sábado está aqui com a gente, quem chegou agora também. Todo sábado às 16 horas. Eu sinto falta desse momento, então chega sábado, assim, eu sei que vai ter, eu fico super feliz, né? De encontrar. Eu e a Gleice, a gente está numa sintonia muito legal, que a gente já faz por telepatia o tema da live. Tá uma sintonia muito legal. Eu espero que continue por mais tempo aí. A gente aqui às 16 horas no sábado, ok? Convida os amigos, coloca aqui, ó, esse aviãozinho aqui embaixo para enviar para quem você acha que quer e que gosta de ouvir esses assuntos de autoconhecimento, tá? Amanhã, às 19h10, eu faço a live de todo domingo e provavelmente amanhã vai ser uma constelação ao vivo. Uhul! Muito legal! É amanhã, então, às 19h10. Com a Gleice no Instagram do Pro Saberes, tá bom? Fica ligado aí que a gente tá sempre colocando novidade. Ah, outra coisa, rapidinho aqui que eu vou falar antes de terminar. Os meus atendimentos estão 100% online, tá? Então, quem quiser, manda direct para mim. Quem quiser fazer atendimento de Theta Healing ou de Tarô, é só mandar um direct para mim e marcar. O meu contato também está no link da bio do Instagram. É só clicar lá em cima e mandar o WhatsApp para mim direto, ok? Um beijo para vocês, um bom final de semana. Beijo, Gleice. Até amanhã. Até amanhã.